tem medicação nova para essas doenças. E impacta muito, e a pessoa vai morrer sem autonomia. Quando você vai para os oncologistas, alguns fazem cuidado paliativo e fazem muito bem, mas a indústria da oncologia é muito forte. Sim. E muita droga nova prometendo muita coisa. Então, assim, às vezes eles aceitar que ir para o caminho do cuidado paliativo é menor, entende? Mas, mesmo assim, a gente já avançou bastante, porque os estudos mostram, assim, tem estudos emblemáticos mostrando que o benefício é grande para o paciente, esse foco na qualidade de vida. Eles vivem melhor e morrem melhor. Porque imagina a pessoa, nos seus momentos finais, ter que morrer dentro da UTI, entubado, né, fazendo droga vasoativa, sendo que não tem uma perspectiva de melhora. Isso tudo é ótimo, você tem uma perspectiva de melhora para retomar a sua vida. Se você não tem, que você possa ficar com as pessoas que você ama ao seu lado, né? Eu acho que... Pois é, eu também acho super relevante, e eu queria levantar uma outra coisa também, Mirella. Você falou várias vezes, né, Lígia, aqui em qualidade de vida. E eu percebo que ainda falta também um pouco de esclarecimento no quanto que funcional pode ser o paciente, né? Vamos falar um pouquinho de funcionalidade? Vamos. O que é que você acha em relação ao cuidado paliativo e essa coisa dessa dificuldade de definição também de que é o cuidado de fim de vida? Isso. Né? Então, quando um indivíduo, e a gente precisa tirar também essa ligação do cuidado paliativo exclusivo para o câncer, né? A gente pode ter cuidado paliativo em pacientes cardiopatas, em pacientes pneumopatas, em pacientes pós-acidente vascular encefálico, em diversas condições. Perfeito. Que muitas vezes isso não é abordado. Mas, nesse momento, quais são as barreiras para as pessoas entenderem, para a gente implantar realmente uma melhor qualidade de vida, mas, sobretudo, uma melhor funcionalidade nesses pacientes? Isso, o que a gente tem, né, a funcionalidade é um grande guia para a gente, tanto para a gente estimar a sobrevida, né, pensar em prognóstico de longo prazo, como olhar o que pode ser feito de suporte de tratamento mesmo, assim. Então, vamos pensar em tratamento modificador. A gente fala muito assim hoje, né? A gente tem um tratamento doença específico, então, para modificar a doença, e tem um cuidado paliativo, que começa pequenininho, no início da doença, e que vai aumentando à medida que a gente tem menos tratamento específico para a doença, né? Para controlar a evolução dessa doença. E aí a pessoa pode estar com a doença super grave, metastática, mas ainda está super funcional, feita a gente aqui trabalhando e tudo mais. À medida que a doença vai progredindo e consumindo, a gente vai perdendo funcionalidade. Aí não consegue mais trabalhar, mas consegue cuidar de si e consegue ainda gerir sua casa, fazer um hobby. Autonomia, né? Com autonomia, perfeito. E de forma independente, transita ali no seu ambiente. Mas à medida que a doença progride mais, a pessoa tende a ficar acamada, ou para se movimentar de uma cama para uma cadeira precisa de ajuda, para se alimentar precisa de ajuda. Então a gente está falando de uma pessoa que está perdendo funcionalidade. Dentro desse processo é importante que se prepare a pessoa para essas etapas, né? Então, o que é que é esperado dentro disso? Quais são as adaptações? O que é que ela deseja para a vida dela? Sim. O que é importante? Então, às vezes a gente fica, não tem mais esse tratamento para fazer. Eu lembro que uma discussão com um residente de oncologia, e aí era uma senhora com a funcionalidade já um pouco comprometida, que era do interior. E aí a residente propondo lá o tratamento, aí eu fiz, me tira só uma dúvida, como é que é esse esquema? Quantas vezes por semana ela vai ter que vir para o hospital? Por quanto tempo? Ela fez, a senhora vai dizer que não é para fazer, né? Porque com o cuidado preventivo, acho que eu vou dizer, não, eu só quero saber o que é que a gente vai consumir de vida dela pelo tratamento e o que é que a gente vai oferecer. E a gente precisa perguntar, ela se interessa. Porque ela vai sair não sei quantas vezes de lá para vir para cá, fica longe do cantinho dela, e quando ela retorna, é enjoada, é passando mal, aí você vai dizer, eu ofertei um remédio que ela viveu mais 3 meses, mas com que qualidade? E com que decisão? E aí a gente precisa perguntar, as pessoas se importam, né? Hoje a gente tem definição o que é um tratamento fútil e o que é um potencialmente fútil. E nesse potencial você tem que discutir com a pessoa o que ela quer para aquele momento de vida dela, né? Tanto que vira manchete quando a pessoa diz, não, eu não quero esse tratamento e fui viajar. É verdade. Né? Porque é a pessoa que diz o que ela quer, entendeu? O que é qualidade. E a funcionalidade vai estar por trás de tudo isso. O que é que você vai conseguir fazer? Tem coisas que você até gostaria e que não suporta, mas, por outro lado, com uma rede de apoio bem estruturada, às vezes tem paciente da gente que foi para cinema, que casa, né? Então, assim, o que é que importa para essa pessoa nesse momento? Então, eu pego a funcionalidade que ela tem e com toda uma equipe de suporte, a gente faz coisas incríveis. Essa semana tinha um colega do Rio mostrando de um paciente que pulou de paraquedas. 1 mês e pouco depois ela faleceu. E que a mãe super insegura, ela vai pular de paraquedas, meu Deus, ela pode morrer. Aí o pessoal, sim, então, nesse processo como um todo...
Muito interessante, né? E a família também interfere nessa decisão, né? Eu acho que acaba pro paciente, né? A escolha também de continuar ou não, né? O tratamento, o quanto que influencia. Qual a tua experiência, Mirella, nesse aspecto familiar, nessas escolhas que deveriam ser exclusivamente do paciente? A família tem um papel super importante, tanto para ajudar, como às vezes num ponto de atrapalhar, né? Pensando em ajudar, permitir que seja tratado, que venha tomar algum medicamento no hospital, ou então, às vezes o desejo do paciente é voltar para sua casa, viver essa terminalidade em casa. Então, quando você tem um serviço de assistência domiciliar, nem sempre a gente consegue levar o paciente em casa, mesmo tendo recurso pelo SUS para levar esse paciente em casa, porque ele não tem um cuidador, não tem alguém que organiza a vida dele em casa. Então, mas quando a gente tem, consegue coisas fantásticas. Já teve situação da paciente que estava internada com falta de ar, o desejo dela era ir comer feijoada e tomar caipirinha em Itamaracá, na praia. E a família topou levar, a gente explicou todos os riscos, tudo que podia acontecer. Ela foi, passou o dia lá e voltou para o hospital para se internar. Então, permite fazer algumas coisas. E em termos de tratamentos sustentadores de vida, né? Em geral, a família que está bem acolhida e bem explicada do que está acontecendo e das perspectivas, porque às vezes pergunta, doutora, mas e se for para UTI? E se entubar? Aí, isso tudo, como eu disse anteriormente, se for para ficar bom, vale a pena. Aí, quando você vai colocando nesses termos, as pessoas vão compreendendo, né? Mas, por outro lado, tem situações que a forma como o familiar age acaba interferindo na qualidade do paciente, na qualidade de vida do paciente, porque cobra dele coisas que ele não consegue mais fazer e leva a culpa, né? Então assim, você não está bom porque você não está comendo, sendo que o paciente não está comendo porque ele está num caquexia extrema, anorético. Então a gente precisa chegar para essa família e dizer, olha, ele não está comendo porque ele não consegue mais comer, mas dá um picolé, dá um sorvete, oferece do que ele gosta, cozinha aquela coisinha que ele gosta, e aí você acolhe essa família, porque a gente passou a vida ouvindo, se não comer vai adoecer, né? Saco vazio não fica de pé. Acho que tudo isso me veio aqui, vocês conversando, debatendo sobre esse aspecto, que o que a gente precisa chamar atenção e saber fazer é se comunicar, né? Eu queria falar de comunicação agora. E é uma coisa talvez muito delicada, mas quando existe uma piora de alguma doença e essa doença, né, seja ela qual for, ela começa a ameaçar a vida, e um paciente chega, Mirella, para vocês e pergunta quanto tempo de vida eu tenho, né, de forma clara, assim. Como é que vocês se posicionam? Porque essa coisa do final, dos desejos, das vontades, ela vai muito no final, digamos assim, no final do processo, né, de paliação até. Mas, assim, ao diagnosticar, né, um tratamento, né, uma doença que esteja fora de possibilidade de cura, e a pergunta é muito direta do paciente ou da família, quanto tempo de vida eu tenho? Existem estratégias, existe algum tipo de começo que possa ajudar os profissionais jovens que querem entrar nessa área e querem aprender? A dica de ouro é sempre tentar entender por que o paciente está lhe perguntando aquilo, né? Antes de a gente se sentir ansioso para já responder, se ele pergunta, sei lá, ele tem uma doença que a estimativa de sobrevida é de 6 meses, então ele me pergunta quanto tempo de vida eu tenho, e eu responder bem tecnicamente, em média, 80% das pessoas com esse seu tumor sobrevivem em 6 meses, né? Assim, em média, 80% sobrevive, ninguém sabe se é seu João que está ali dentro ou não daquela história, né? Uhum.